Olha, reduzir a produção do lixo, ter a própria horta, economizar água. Essas são apenas algumas das atitudes que a gente pode tomar e fazer valer em hábitos para preservar o meio ambiente. Por isso, a gente vai para a nossa externa hoje com o Júnior Espíndola, que tem uma convidada que vai conversar com a gente sobre a data de hoje, que é o Dia da Consciência Ecológica. Boa tarde, Júnior. Olha, tá de verde, tá até para combinar com a data. Olha só. Sintonia, né? Eu vi, tá ótimo. Boa tarde, Tata. Boa tarde ao pessoal ligado com a gente aqui no Ver Mais. É importante falar dessa data, né? O Dia da Consciência Ecológica. Por isso, a gente traz aqui uma especialista no assunto, a bióloga Manu Passos, para falar sobre esse assunto. E para a gente entender, né, Tata, e o pessoal ligado com a gente no Ver Mais, o que é esse dia, né? Ela estava me explicando, já é o Dia Nacional. Mas para que serve esse dia? Como foi criada essa data? Manu, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigado pela participação com a gente. Boa tarde a todos, muito obrigada. Então, hoje essa data ela é uma data nacional. Ela foi instituída há alguns anos por conta do dia. Hoje é o dia que se comemora a morte do seringueiro muito famoso aqui no Brasil, chamado Chico Mendes. Ele era um grande defensor da natureza, especialmente da floresta amazônica. E por conta disso foi instituído hoje esse Dia da Consciência Ecológica para que a gente possa pensar um pouco mais, né? Raciocinar as nossas atitudes, perceber o que a gente faz e o que ainda a gente pode fazer para melhorar esse ambiente que nós estamos inseridos. Muito legal, né? Entender o porquê. A Manu é uma especialista, a gente falava aqui, ó, ela tem 2 livros, inclusive, que tratam desse assunto, né? 2 livros. E um deles é muito legal porque ele é interativo, né? O outro é mais a leitura, mas todos eles, né, Manu, falar um pouquinho deles aqui, tratam desse assunto, né? A importância de você cuidar do meio ambiente, a importância de você ter essa consciência ecológica, né? Fala Exatamente. um pouquinho dos 2 aqui para a gente entender o que cada um quer dizer aqui. Então, o Pegada Verde, que é esse primeiro livro, eu traduzi ele para 70 passos para a sustentabilidade. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, é um pouco mais do que somente a questão ambiental, né? A gente traduz também as questões sociais e econômicas. Mas também tem as questões ambientais, então a gente pode, através desse livro, refletir, perceber o que eu estou fazendo, ter as ações e voltar para o livro, depois escrever como foi cada uma dessas ações e assim a gente se percebe, né? O quanto eu ainda preciso melhorar, o quanto eu já estou fazendo e aprendendo também sobre o assunto. E tem esse outro aqui, né? O Andando em Círculos, né? Que é esse outro livro aqui. Primeiro você está falando pela ordem, né? Escreveu o primeiro em 2018, esse aqui foi em 2019, no ano seguinte. Então esse outro livro aqui, que fala sobre o que, Manu? O Andando em Círculos, o nome já diz, né? Até algumas pessoas têm a ideia que andar em círculos é algo negativo. E eu trago para esse livro que andar em círculos é importante e de uma forma virtuosa. Ou seja, que as pessoas comecem a fazer e queiram continuar fazendo coisas boas, né? Coisas que venham auxiliar o meio ambiente, a natureza e nós, né, seres humanos de uma forma geral. E se a gente for pensar, tudo na natureza são ciclos, né? O ciclo da água, os biogeoquímicos que a gente fala, o ciclo do carbono. Então eu quis trazer para esse livro essa ideia de que a gente tem que retornar a velhos hábitos, né, que são aqueles que os nossos avós tinham, de levar sua sacola para o mercado, por exemplo, ao mesmo tempo os hábitos como compostagem, que é fazer com que aquela matéria orgânica que você utilizou em casa volte, né, a ser um adubo, enfim, que você possa usar inclusive na sua própria horta. O assunto interessa muito eu sei você e Tata, você tem perguntas para a nossa entrevistada Manu? Pode fazer aí. Tem. Oi, Manu, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Tu falou uma coisa bem interessante. Eu sou daquelas que separo o meu lixo e eu levo a minha própria sacola para o mercado, porque eu acho que além de ser mais prático, quando a gente pega já carrega uma coisa só, do que várias sacolinhas, né? Tu comentou, eu achei bem interessante, de alguns passos, que a sustentabilidade não é só na natureza, né, na ecologia. A gente pode ser uma pessoa mais sustentável. Eu queria que tu desse umas diquinhas, coisas simples que a gente possa fazer e que muitas vezes a gente não faz porque a gente não tem noção ou não sabe. Mas, por exemplo, apagar a luz quando sai de um ambiente ou desligar a água quando está lavando o cabelo ou escovando o dente. Isso são atitudes sustentáveis? São sim, né? Nós temos que entender que a partir do momento que eu desligo, por exemplo, a torneira quando eu escovo os dentes, além de tudo a questão ambiental, que eu estou economizando água, isso é importantíssimo. A gente acabou de passar por uma crise
muito séria aqui na nossa região e provavelmente venham outras aí pela frente, né? Eu também estou trabalhando a questão econômica, então quer dizer, eu estou reduzindo o custo da minha fatura de água. Assim é com a energia, um banho demorado, eu vou gastar muita água, para a gente ter uma ideia, aproximadamente são 12 litros de água por minuto que nós gastamos no chuveiro. Se eu ficar 10 minutos, são 120 litros, ou seja, olha quanto de água que eu vou pagar e também quanto de eletricidade, porque a maioria dos nossos chuveiros são elétricos, né? Ou mesmo a gás, também a gente vai ter esse custo. Então, sim, as nossas ações elas vão passar e permear pelas questões ambientais, sociais e econômicas.